O programa Livro a Vida hoje vai trazer um assunto muito especial. E aqui está o contato. Programa Livro a Vida 021 2481 5336 9494 3495. Você pode ir ao YouTube. E aqui o nosso grande Tobias Barreto, o maior escritor de todos os tempos. Programa Livro a Vida vai falar de um assunto muito especial. Vamos falar hoje da caixinha da leitura e muitos outros assuntos, claro, cuidadosamente. Aqui está a caixinha da leitura familiar. Caixinha da leitura familiar, Monteiro Lobato e Zenita da Cruz da Mata. Na caixinha da leitura familiar temos o dicionário de atenuacente, que é indispensável, um livro de poesia, um livro maravilhoso Nas Terras do Rei Café, Francisco Marins, uma gramática, a Bíblia, a Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, artigo 5, que deve ser lida. A Bíblia, a vida é uma leitura ali a lutar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Salmo 23. Estatuto da Criança e do Adolescente, Declaração Universal dos Direitos do Homem, um livro infantil, mais outro, esse livro maravilhoso de Ruth Rocha. Enfim, qual a finalidade da caixinha da leitura? A criança adota a caixinha da leitura, leva para casa e começa a ler os livros. Lê o dicionário como se lê romance. Já dizia Tobias Barreto, que lia o dicionário como se lesse romance. O nosso conselheiro Rui Barbosa lia dicionário como se lê romance. O nosso querido e maravilhoso Rui Barbosa e o maravilhoso Tobias, João Ribeiro, o grande gramático. Enfim, a caixinha da leitura é levada para casa, a criança lê, depois na própria rua onde ele mora, ele descobre uma outra criança e empresta a caixinha. E a caixinha vai fazendo a corrente da leitura familiar de casa em casa. Terminou esta corrente, se a criança quiser, pode ficar com a caixinha. É só comunicar à Biblioteca Comunitária Tobias Barreto para que se faça outra e se vá para outras ruas. Desta maneira, imagine, lendo pelo menos uma frase por dia. E aí você vai formar leitores, porque nós temos um conteúdo fantástico. O dicionário, a gramática, livros infantos juvenis, a Constituição, a Bíblia, Declaração dos Direitos Universais do Homem, para que o seu papai e a sua mamãe leiam, ou que ele leia para o seu papai e para a sua mamãe. E aqui um projeto maravilhoso. Poeta Mirim da Família. Livro Genealogia Poética da Família. Imagine, cada criança escreve o seu livrinho sobre os seus antepassados de maneira poética. O seu bisavô, o seu avô. Confecciona este livrinho e vende aos seus parentes. Imagine, um lançamento do poeta Mirim da Família, livro de genealogia da família. Esse é um projeto de Evandro Santos. Imagine, para incentivar novos autores, e o incentivo parte da sua própria história. Imagine cada criança em cada escola fazendo o seu próprio livro sobre a sua própria genealogia num conteúdo poético e fazendo o lançamento. Esse é um projeto que a biblioteca tem, está procurando parceria. Poeta Mirim, escreva a sua história e tem que começar pela sua genealogia, pela história da sua vida, porque sem a história da vida não há solução. Pestalozzi dizia, o maior pedagogo de todos os tempos, ele dizia que a educação estava na energia da cabeça, pensamento, energia do coração, sentimento, energia das mãos, realização. Sem pensar, sentir, fazer, não se chega a lugar nenhum. Aliás, as crianças do colégio mais importante do Brasil, o Colégio São Bento, eles pensam, sente e faz. Já foi considerado o São Bento o primeiro colégio do Brasil, pelo Ministério da Cultura. É um investimento maciço. Lá existe duas regras principais, a obediência e a família, ou a família e a obediência. Por que os colégios públicos não têm sucesso? São verdadeiros fracassos e custa 2 vezes o Colégio São Bento. Seria mais prático para nós, condôminos da cidade do Rio de Janeiro, todas as cidades, comprar o serviço do São Bento e mandar as crianças, aquelas verdadeiramente que querem estudar, aquelas que não querem, procurar para eles uma outra alternativa, aprender a ler e escrever,
conhecer a sua história e um curso técnico, mas um curso técnico prático, por exemplo, e ele se tornando um escritor mirim. Por exemplo, esta é a grande ideia. Porque a Biblioteca Comunitária Tobias Barreto tem um projeto, Sala da Terapia Livresca, Gutenberg e Tobias Barreto. Gutenberg, o pai da imprensa, e Tobias, o pai da imprensa brasileira. Livro é vida, cuide dele, e ele cuidará de você. Quando aberto e lido, é uma verdadeira quitanda geral. E uma bodega tem tudo, Evandro dos Santos. Quitanda, que vem da língua bunda e significa uma cesta de palha com tampa. O contato, meu amigo e minha amiga, está aqui, ó. Aqui está o nosso genial Gutenberg. E aqui está o nosso genial Tobias Barreto. A vida é uma leitura, leia lutar. Enfim, Narcisa Malha de Campos. E agora vamos adentrar rapidamente ao nosso museu. Esta máquina foi doada pelo professor Carlino, grão-mestre da maçonaria, um grande irmão, gente finíssima. Vamos entrar agora no nosso museu. Aqui está Zelita da Cruz da Mata, que doou o terreno e que muito dinheiro doou para manter esta biblioteca. E aqui está o nosso museu. Um peixe fossilizado de 80 mil anos, o nosso querido Debré, na nossa sala do museu. Um gavião que já foi extinto há mais de 60 anos na natureza. Aqui está um quitungo. E o que é a língua bunda? Aqui nós temos uma casa de abelha. Olha que maravilha! Leia cuidadosamente. Aqui nós temos um livro de barro. Aqui nós temos o Dom Quixote. A Mona Lisa. Aqui nós temos o ninho de cagacibo. Nós temos aqui uma cutia. Um veado gaieiro. A história da caneta. Sim, a história da caneta. Você pode ver, curiosidade. Ler é saber a história do telefone, com telefones muito antigos. Aqui nós temos um urubu-rei, imponente. Aqui nós temos uma pequena história do Largo do Bicão. Aqui nós temos uma das maiores personalidades da Zona Norte, Edgar Romero, sobrinho de Silvio Romero. Silvio Romero, o pai da literatura brasileira, uma vez por mês pegava o trem na Central do Brasil e vinha a Madureira para visitar o seu sobrinho Edgar Romero e o seu irmão Joviano Romero, que foi considerado pelas pessoas de baixa renda da época como o pai, o médico dos pobres. Isso em 1897. Aqui é a nossa querida igreja de Irajá. Enfim, uma pequena história da freguesia de Irajá. E aqui quadros que eu encontrei no lixo. Aqui uma casa de Arapuá. Aqui um ferro de carvão. Enfim, programa Livro é Vida, te mostrando aqui o Museu da Biblioteca Comunitária Tobias Barreto e a caixinha da leitura. Monteiro Lobato, Zelita da Cruz da Mata.